Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar de vaidade versus autocuidado. Bom, por muito tempo se fez muita confusão sobre isso, porque se acreditava que todo cuidado com o corpo era considerado uma vaidade, uma coisa que era exagerada, né? E que não era algo que ia engrandecer o reino, digamos assim. E aqui, gente, eu quero deixar bem claro que eu não quero colocar em pauta nenhuma religião específica ou usos e costumes de uma igreja X ou de Y, enfim. Tô falando de cuidados com o corpo, beleza? E o que a Bíblia diz sobre isso. Por muito tempo o cristão, e principalmente a cristã, deixou muito de lado a questão do corpo, a questão de se cuidar, porque a gente acreditava que isso poderia meio que desviar o nosso foco do que realmente importa, né, no reino, porque também tinha aquele medo de se virar uma vaidade, uma coisa que já é um pecado, né, esse excesso, mas a vaidade é exatamente isso, é um excesso e é também você colocar nisso o seu Deus. Na Bíblia sempre fala pra gente não colocar, por exemplo, o dinheiro como nosso Deus, as pessoas à nossa volta como nosso Deus. O foco da nossa vida e o nosso Deus é o Senhor. Então, por exemplo, a minha felicidade tem que depender do Senhor e não de eu estar com um cabelo bonito ou com uma roupa nova ou se eu fiz meu skincare, sabe? A minha felicidade tem que estar no Senhor. A minha felicidade também não tem que estar em eu estar bem com o esposo, mãe, pai, irmãos, porque a minha felicidade tem que estar no Senhor. A minha felicidade tem que ser aquela paz que excede todo entendimento, onde eu estou no meio do caos, mas eu estou em paz, porque a minha felicidade não depende da situação que eu estou passando, mas sim em saber que Jesus Cristo existe, que Ele vive, que Ele reina, que Ele já me salvou e que Ele tem tanta coisa maravilhosa pra mim, sabe? Essa tem que ser a nossa felicidade. Então, o cuidado com o corpo, ele vira um problema quando ele se torna vaidade, quando a nossa felicidade está naquilo e o nosso Deus é aquilo. Agora, o cuidado do corpo em si, sem ser vaidade, é sim dito na Bíblia e dito muito bem claro. E o primeiro motivo para a gente cuidar do nosso corpo está lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Então, o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo, é o templo do próprio Deus. Então, por exemplo, a sua igreja física lá, ela fica sem manutenção, deixam de varrer, deixam de passar um pano, deixam de trocar um ventilador que quebrou, um azulejo, deixam de cuidar dele? Não, né? Pelo contrário, é cuidado e muito bem cuidado. Quantas pessoas trabalham na obra em prol disso, do cuidado da igreja física? Agora nós somos igreja de Cristo, corpo santificado do Senhor. E aqui ainda fala quem destrói o próprio corpo também destrói o templo do Senhor. E o Senhor o destruirá, sabe? Porque nós somos a habitação. Então, o que você tem feito com o seu templo? Você tem destruído ele ou cuidado dele? E também em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive com vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Então, o que você tem feito com o seu corpo? Você tem sido desleixado? Você tem sido descuidado? Você não tem cuidado do que Deus te deu? E não só do que Deus te deu, mas do que Ele escolheu para morar. Sabe? Aqui mesmo está dizendo, nós não somos nossos, o nosso corpo, o nosso ser é do Espírito Santo. Nós temos que cuidar daquilo que foi nos dado e que nem é nosso, é do Espírito Santo. Então, mais um motivo aí pra gente cuidar do nosso corpo, que venhamos glorificar a Deus com ele, não só nas nossas ações, cumprindo os propósitos, né, de forma física, mas também cuidando do templo de forma externa e interna também. Aí nisso entram várias coisas, entra uma alimentação saudável, não tô dizendo pra você fazer dieta nem nada assim, mas para você cuidar com o que você come. Lembre-se que nós não podemos destruir o templo do Espírito Santo. Então, quando você só come porcaria, só come fritura, só come coisas que fazem mal ao corpo, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Você precisa beber água, você precisa cuidar da sua pele, do seu cabelo, vestir roupas que aformoseiem o templo do Espírito Santo. Vestir roupas que deixem o templo mais bonito, você tem que embelezar ele, assim como lá na sua igreja física, eles colocam toalhas bonitas, colocam bancos bonitos, colocam arranjos de flores. Você é templo vivo, então também se cuide nesse sentido, sabe? Se embeleze para o Senhor, para ser uma obra de Jesus e para ser templo, um templo bem bonito, sabe?
Quantos de nós também, né, somos mega adeptos ao sedentarismo, e eu me coloco aqui também, gente. Na verdade, em tudo que eu tô falando, né, me coloco também, mas o sedentarismo, quanto nós temos estados sedentários. Nós subimos um lance de escada e estamos ofegantes. Não fazemos nada para movimentar o nosso corpo, e Deus mandou que nós cuidemos do templo que Ele nos deu. Então não é uma vaidade você querer fazer academia, andar de bicicleta, fazer algum esporte. É cuidar do templo que o Senhor te deu. Quanto mais bem de saúde você estiver, melhor você vai conseguir servir no reino, servir na sua casa, servir no seu trabalho. Enfim, você precisa estar bem para cuidar bem. E aí lá em Efésios 5, do 29 ao 30, fala bem assim: porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois somos membros do corpo de Deus. E aqui está dizendo que não é certo que a gente odeie o nosso próprio corpo, já vem a questão de autoestima, de autocuidado mesmo, no sentido de não gostar de si mesmo. Então, Jesus quer que nós nos olhemos com o olho que Ele tem para nós. Ele nos fez. Então, como que a gente vai colocar defeitos em algo que foi Deus que fez? Então, se você tem dificuldade de autoestima, de perceber a beleza em você, busque do Senhor essa beleza, pergunte a Ele o que Ele vê em você, o que Ele gosta em você, se olha no espelho e se aprecia o que o Espírito Santo fez, para que você aprenda a gostar de você mesmo. Claro, né, como eu falei, não como uma forma de vaidade, não endeusar a sua beleza, né, a sua forma física, enfim, mas amar o que Deus fez, não só fisicamente, mas, por exemplo, cada um de nós tem uma característica. Eu sou muito falante, muito expansiva, gosto de externalizar tudo, e isso muitas vezes eu vi como um defeito, e eu acabo me vendo como uma pessoa chata, sabe? Claro que é algo que tem que ser lapidado, né? Porque tudo que é excesso é ruim. Eu não posso afirmar que eu sou a chata, pronto e acabou. Mas também é algo bom, eu sou comunicativa, isso é bom em muitos pontos, e eu creio que é algo que o Espírito Santo também colocou em mim para que eu trabalhasse no reino para Ele com essa habilidade, não como um defeito, mas eu trabalhando para usar isso de uma forma positiva e amando isso em mim, porque foi Deus que colocou. Então a autoestima vai muito além, né, de você ter um autocuidado, de você gostar da sua beleza externa, mas também de você gostar da sua beleza interna. Então hoje eu venho te convidar a cuidar do seu corpo, tanto externamente quanto internamente, cuidar da sua saúde, ir ao médico, fazer os seus exames e aprender a apreciar o que Deus colocou em você, porque foi Ele que colocou. Lembre que você é casa dele, que você é a habitação dele, você está cuidando do templo, um templo que é dele. Então cuide de você. Se você quiser que eu fale mais sobre autoestima, sobre esse autocuidado e essa aceitação, né, de si, coloca aqui nos comentários que eu posso trazer mais vídeos sobre isso também. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Mande esse vídeo para alguém que você lembrou nesse momento, algum amigo. Curte esse vídeo para que ele venha chegar a mais pessoas. Me segue lá no Instagram, que é Amor do Autor. E se inscreve aqui no canal também para você continuar acompanhando os vídeos, tá bom? É isso, um beijo, fiquem com Deus.